Você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é a tufa, que está pegando fogo na região do Mestre Álvaro, na Serra, desde o início do ano. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o biólogo Edson Valpassos. Edson, obrigado por sua presença aqui na GV News Entrevista. Eu que agradeço o convite, Roberto. Edson, para a gente começar essa entrevista, o que é a tufa? O que realmente está pegando fogo? A tufa é um solo, tecnicamente chamado de solo hidromórfico. Ou seja, ele é construído, por assim dizer, pela natureza através do despejo de matéria orgânica que vai sendo canalizada, no caso ali, pelo rio Santa Maria. Então, ao longo de milhares de anos, todo o material orgânico, né, junto com outros sedimentos, como argila, areia, ele vem sendo depositado num cone de digestão que vai compor, por sua vez, o manguezal de Vitória. Mas antes de chegar ao manguezal, nós temos então uma área alagada, que é onde fica depositado ao longo desses milhares de anos esse material. E que normalmente fica parcialmente alagado, dificultando, por sua vez, a decomposição da matéria orgânica. Num caso, como nós estamos vendo agora, de uma estiagem prolongada, esse material então fica fácil de combustão e de difícil combate. Quer dizer, na verdade, é sedimento, é folha, madeira, tudo que vai ficando ali e fica encharcado. Quando seca, combustível puro. Exato, como se fosse um carvão. Como se fosse uma mina de carvão. Na realidade, o carvão, por exemplo, nada mais é do que já foi uma tufa. Ou seja, ele só sofreu uma compressão em altas profundidades e depois então ele endurece formando o carvão mineral que a gente conhece, né? O petróleo é a mesma coisa. A tufa, de certa forma, é um precursor do petróleo, assim como também do carvão mineral. Então esse material ele tem uma característica importante do ponto de vista da combustão, porque vai, como eu te falei, transformar em carvão em petróleo, né, em milhares de anos, e neste caso ele pode sofrer o fogo superficial e aprofundar, então pegando fogo na parte interior dele, pode chegar a 1 metro, 2 metros, dependendo da situação, até mais. Mas engraçado que a gente olhando as imagens, parece que ele é sempre úmido, ele parece que não é seco, e mesmo assim queima. Sim, vai muito da característica do momento que nós estamos atravessando. Como nós não tivemos as chuvas de dezembro, típicas de verão, né? Nós tivemos somente uma chuva em outubro, e de lá para cá, então, a intensidade luminosa e o calor que nós tivemos e a falta de chuva permitiu que houvesse, então, o ressecamento dessa camada desse solo, associado ainda a um sistema de drenagem que foi feito na região para reduzir ou rebaixar o lençol freático. E isso então permitir que as empresas do TIM, né, Terminal Intermodal da Serra, pudessem se instalar naquela região. O que faz a gente, inclusive, levantar dúvidas ou questionamentos sobre o processo de licenciamento que ocorreu nesta área, em função das características desse tipo de solo. Porque, na realidade, aquilo serve como uma zona de amortecimento de impacto natural em relação aos alagamentos da própria região. E se essa área, então, for suprimida com construções contínuas, nós vamos perder entre aspas, esse amortecedor. Então, toda a cheia, como nós tivemos, né, em 2013, o impacto dela vai ser muito maior, principalmente quem vai ficar a montante dessa região, sofrendo, consequentemente, alagamentos muito mais sérios do que nós já vimos até o presente momento, se essa área continuar sendo ocupada. Quer dizer, então a gente tem ali, a gente vê nas imagens, a gente tem no pé do Mestre Álvaro ali, aí tem a parte dessa tufa, tem a BR-101, e depois da BR-101 é que vem a parte de mangue, do lado de cá, não é isso? Então você olhando de cima, você vê a parede do Mestre Álvaro, a tufa, a BR-101 e o mangue de Vitória. Aquela região está toda sendo ocupada. Exatamente. Tanto de um lado quanto do outro da BR. Isso. E elas estão sendo ocupadas justamente em cima de um tipo de solo frágil, né? Como nós estamos falando, a característica desse solo, né? Ela, se fosse avaliado do ponto de vista da importância para a questão ambiental, ele não poderia ser ocupado nunca, né? Seja por questões imobiliárias, seja por interesse comercial, no caso da instalação de grandes empresas. E dicas de passagem, quem esteve naquela região durante o processo de alagamento, deve se perguntar como é que foi autorizado que as empresas se instalassem naquela região, tendo em vista a possibilidade de alagamento, que é um fato natural, né? Embora as chuvas tenham sido intensas, mas elas são registradas, né, ao longo de mais de 100 anos de medida, como sendo naturais, não é algo excepcional.
E muitos tiveram prejuízo, ou seja, provavelmente muitos deles não foram informados que o nível da água poderia chegar ao ponto de comprometer as suas instalações, como de fato aconteceu. Você viu que eles instalaram tubulações muito grandes ali para drenar a água para a direção do mangue, né? Então ali tem um sistema de drenagem pesado que foi feito exatamente porque sabem que ali é alagado. Sim, embora haja um sistema de drenagem que foi feito ao longo da construção da via que passa através do TIM, né? Na verdade, o principal problema de drenagem daquela região é a ausência de passagens entre esta área que fica alagada, ou parcialmente alagada, né, próximo ao Mestre Álvaro, para outra área do manguezal. Ou seja, a BR virou uma grande barreira ou barragem que impediu naquela ocasião do escoamento da água. Nós só temos duas passagens de fato, que é a ponte sobre o Rio Santa Maria e o Canal dos Escravos. Então você imagina aquela imensa área sendo drenada só por dois pontos, que é o Canal dos Escravos e a ponte que não deu vencimento naquela ocasião. Porque quando não tinha BR, descia naturalmente. Exatamente, porque fazia parte de um conjunto, que é uma planície de inundação. E aí a BR, a rodovia do contorno, cortou essa planície de inundação, separando em duas partes, fazendo então um represamento a montante e abaixo, né, no caso, dando continuidade para a região do Manguezal de Vitória. Quer dizer, então, essa área toda foi, com a falta de chuva, ela ressecou, como tinha muita matéria orgânica, virou um grande campo de combustível. Isso. Agora, pega fogo como? Olha, pela verificação que nós tivemos no local, existem vários motivos para que aquilo ocorra, né, esse incêndio. Muitos falam em combustão espontânea. A combustão espontânea é um fato quimicamente comprovado, mas não necessariamente aquilo de fato ali aconteceu. Conforme a gente pode observar em algumas imagens, a área é muito procurada por pescadores. Ao longo do Canal dos Escravos tem vários pontos onde os pescadores ficam lá e muitas vezes eles ficam até parte da tarde, quando chegam os mosquitos, e é comum você chegar, por exemplo, pegar esterco ou mesmo palha e queimar para fazer fumaça e espantar os mosquitos. Uma distração por parte dos pescadores, aquilo então pode ser um motivo, né, para começar um incêndio. Uma outra situação que nós verificamos com muita intensidade também é a deposição de lixo ao longo das vias. E como muitas vezes esse lixo vem junto com algum animal morto, é comum que a população, então, para se livrar do mau cheiro, venha e coloque fogo nesse lixo, e esse lixo, então, dá início a um incêndio que vai chegar na região da turfa, e aí se propagar de uma forma praticamente incontrolável. E uma terceira situação é que nós verificamos também, inclusive denunciado pelos moradores lá, são empresas que às vezes colocam equipamentos lá, como nós vimos lá, e botam fogo para que aquilo não apareça. E aí, ali é um crime, efetivamente, ou seja, não só está queimando material, uniformes e outras coisas mais, como também permitindo que haja, né, um incêndio. E uma quarta hipótese é o incêndio proposital. Existem pessoas que têm prazer em botar fogo, e isso não é monitorado. E era importante, então, ter um sistema de fiscalização na região para identificar essas situações a partir do momento em que haja o efetivo controle disso, para que situações que possam ser percebidas sejam penalizadas, ou seja, identificado e preso, enfim, fazer o enquadramento devido em cada situação. Quer dizer, você está defendendo então que seja colocada uma estação de vigilância naquela região, porque ali é combustível, vai ser sempre, não tem jeito. Exato. E é uma coisa assim, basta colocar uma ou duas câmaras, né, dessas que nós temos aqui na cidade, com uma capacidade de alcance muito grande. Inclusive tem câmeras hoje que são infravermelhas, você consegue monitorar inclusive os focos de incêndio, ou seja, quando você tem uma pessoa passando, ela reconhece então o calor do corpo da pessoa, de um animal, e se identifica claramente mesmo de noite se aquela pessoa está passando por lá e se ela vai colocar fogo ou não. Então, para umas empresas como aqui nós temos lá no TINS, isso é um investimento baratíssimo, cujo resultado é extremamente útil para eles, porque eles evitam o incêndio. Isso pode atingir as instalações, como atingiu, né, como a gente pode ver nas imagens, e causar muitos prejuízos. Sem falar na questão ocupacional, né, os trabalhadores que estão dentro da indústria, em algumas situações, ficam impedidos de trabalhar por conta da fumaça. Quer dizer, do ponto de vista da turfa, quer dizer, a gente vê as imagens, ela está queimando, o mato está muito seco, tem o fogo em cima, mas esse incêndio está sendo combatido há vários meses, quer dizer, o que a gente tem de informação é que ela queima por baixo, e você às vezes só tem a fumaça em cima, mas embaixo está um fogo danado e a gente não percebe. Como é que isso se dá? Por que isso acontece? Como a camada de turfa, embora o nome próprio não seja esse, né,
ela é muito espessa, o incêndio ele pode estar ocorrendo na parte superficial, como pode, na maior parte dos casos, queimando embaixo do solo. E às vezes você tem um foco num determinado ponto, você combate ali o foco, né, acha que eliminou o foco, só que o fogo continua se propagando por baixo do solo e pode aparecer 1, 2, 3 dias, 4 dias depois, a 20, 30, 50 metros daquele local. Né? E isso é justamente em função da característica desse solo, que é, como eu falei, um combustível, né, pronto para ser queimado, dependendo só da ignição. E aí o combate realmente tem que ser feito através do alagamento, seja por chuva, que é um combate natural, e nós não podemos contar com essa perspectiva, porque nós estamos entrando justamente agora no período seco, ou seja, a tendência é agravamento, ou utilização de uma quantidade muito grande de água, seja utilizando o corpo de bombeiros ou aproveitando, que até agora não foi feito, a água que tem no Canal dos Escravos, usando bombas de pequeno tamanho, mas que o somatório delas poderia ter uma efetividade maior para controlar os focos de incêndio, principalmente próximos já à região onde tem o Canal dos Escravos, que se estende ao longo de toda a região. Quer dizer, é jogar água mesmo. É jogar água mesmo, não tem outra coisa para fazer, e cercando, de certa forma, a propagação do incêndio, como isso está sendo feito, construindo valetas. Essas valetas têm a função de impedir que o incêndio se propague para regiões onde ainda não houve incêndio e evitando então o incêndio em outras áreas que não ocorreram ainda. Existem muitos comentários de que esse tipo de incêndio é uma novidade aqui no Espírito Santo, que as pessoas não têm expertise para combater. Quer dizer, você contesta, porque existem vários exemplos aqui no Espírito Santo, né? Eu acho que não tem, a memória é curta, na realidade, porque eu, como eu comentava, só para alguns lembrarem, na BR-262, ali antes mesmo da construção da penitenciária, aquela área ao lado da penitenciária, ao longo da rodovia BR-262, depois de Viana, ficou incendiada durante anos. Era comum todo mundo passar por lá e chegar em casa com um cheiro, né, de queimado, né, de fumaça na roupa, porque era muito intenso, e é exatamente a mesma coisa. Outros exemplos de áreas de tufa, né, que têm sido incendiadas nos últimos anos é o Parque Paulo César Vinha, a APA de Setiba, que fica no entorno do Parque Paulo César Vinha, o Parque Estadual de Itaúnas, também a APA de Conceição da Barra. Então tem vários locais no estado do Espírito Santo que teve, né, e tem até hoje, infelizmente, incêndios em áreas de tufa, levando inclusive ao Corpo Bombeiro local e às empresas que trabalham nessas áreas, muitas vezes em parceria com os parques, a desenvolver, né, tecnologia, experiência, expertise para fazer esse combate. Então não é novidade. Sim, se eu for somar minhas horas de combate a incêndio em área de tufa, dá quase uns 30 dias, no mínimo. Quer dizer, porque é um combate muito difícil. Sim, é de todos. Um dos tipos de incêndio, o florestal, como aconteceu em Soretama em 97, que é o mais perigoso em função da intensidade que atinge o fogo de copa, né, 30 metros, 40 metros de altura, então você não tem nem como chegar no incêndio. E o fogo de tufa, são os dois extremos. É um fogo rasteiro, mas a dificuldade de você se movimentar no campo, o risco de você enfiar a perna num local onde está pegando fogo e enfiar o pé literalmente no meio da brasa, quebrar uma perna, enfim, o risco de animais peçonhentos. O Corpo Bombeiro já teve inclusive um ataque de um policial lá, foi picado por cobra, né, um bombeiro foi picado por cobra. Enfim, são situações de risco que este tipo de incêndio expõe a quem está trabalhando. Quer dizer, e a fumaça, né? Que os moradores do entorno estão desesperados, não tem mais o que fazer. Olha, a fumaça, aparentemente, a gente não dá tanta importância para a fumaça, mas ela é tóxica. Ou seja, ali tem monóxido de carbono, tem dióxido de carbono, entre outros componentes, e até mesmo enxofre. E isso pode, no conjunto deles, dependendo da intensidade e frequência, levar a problemas respiratórios graves para as pessoas. Eu soube até, inclusive, de uma criança que teve parada cardíaca dentro de casa, um recém-nascido, por conta, foi reanimado 2 vezes, e por conta da fumaça. Então, o monóxido de carbono, por exemplo, ele engana, né, a hemoglobina porque ele substitui o oxigênio. E isso é comum, por exemplo, em caso de envenenamento em garagem, quando você liga o carro e fica dentro da garagem. Então ali o carro está queimando combustível e lançando monóxido de carbono e de repente você apaga.
simplesmente você desliga e morre. Esse tipo. Né? E então, o monóxido de carbono, assim como o dióxido de carbono e gás proveniente da combustão de enxofre, nós temos ali presente ali o tempo todo. Por isso que arde muito os olhos, né? Causa muita irritação, tosse, secreção e outras, sinusite, enfim, uma série de doenças associadas ao aparelho respiratório. Você esteve lá essa semana, como é que você ficou? A mulher reclamou que eu fiquei 2 dias respirando a fumaça, ou seja, ela sentiu o cheiro da fumaça no meu pulmão. Você fica impregnado na gente. Eu fiquei lá somente cerca de 4 horas, rodando a área. Então, eu que fiquei 4 horas, fiquei 2 dias respirando, ou seja, expelindo ainda o cheiro da fumaça que ficou impregnado no meu pulmão. Imagina quem faz o combate à mesa, como estão lá os corpos de bombeiros, que sem dúvida alguma são verdadeiros heróis numa tarefa extremamente árdua, aparentemente de pouca importância, mas que pelo visto está havendo uma mobilização de grandes empresas e outras prefeituras e o governo do estado para tentar resolver esse problema. Quer dizer, porque está todo mundo percebendo, que começou lá no início do ano, estava todo mundo muito tranquilo, vai lá, combate e tal, mas as pessoas começaram a perceber que não era um incêndio pequeno, é um incêndio, na verdade, de grandes proporções, porque ele está ali o tempo todo, as pessoas não foram dando importância. Agora que perceberam que é uma coisa de grandes proporções e que se não tiver envolvimento de todo mundo, vai continuar por vários meses. Sem dúvida alguma. Se não tiver um apoio, eu diria assim, o máximo possível agora, o problema pode se arrastar indefinidamente, até que haja efetivamente chuvas no final do ano. Então, se contar que isso possa continuar queimando até o final do ano, enquanto a população ali do entorno e os riscos, né, de vida, inclusive para as pessoas que ali moram, é muito alto. Você imagina que, em função agora do vento sul, a fumaça está sendo empurrada toda para os bairros vizinhos. Imagina que haja uma morte causada por isso. Quem que fica responsabilizado por uma situação como essa? Se eu tivesse num caso extremo de permanência da fumaça, como acontece por muito tempo na região, tiver que retirar as pessoas do local, para onde é que vão? Então, tem que ser tratada a questão com profundidade, com seriedade, com articulação, com expertise, para que se consiga uma solução a curto prazo. Não pode se pensar a médio prazo, não é a curto prazo. É uma questão de investimento ali para tentar controlar o incêndio no máximo em uma semana. E daí para frente botar fiscalização, botar gente ali, de fato, monitorando, para quando começar o primeiro foco, já ir logo com os equipamentos já no local, alguns equipamentos, fazer o combate e evitar que haja então uma propagação e tome proporções como nós estamos percebendo nos últimos dias. Quer dizer, o primeiro trabalho é acabar com o que está acontecendo hoje. O segundo trabalho é evitar que aconteça de novo, porque aquela área vai ser sempre sujeita... É uma área de risco. É uma área de risco. Né? E se não houver, como te falei, esse trabalho, aproveitar muitas vezes essa situação de difícil, essa situação de dificuldade, esse problema, para construir soluções. Então tem que somar os diferentes esforços, né, de prefeitura, junto com TIMs, as empresas, e ver o que pode ser feito, o corpo de bombeiros, para traçar uma estratégia e evitar que essa situação se repita no futuro. Porque o incômodo e o problema para a saúde da população é muito grande. Haja visto que a fumaça chega até mesmo em Vitória, né? É comum que isso, né, esteja motivando reclamações no disco silêncio de Vitória, causado pela fumaça que está acontecendo na Serra. Né? Então, é necessário um investimento por parte de todos os interessados para resolver esse problema. Quer dizer, Aracruz, por exemplo, que tem especialização em combate florestal, deve vir para cá também ajudar. Eu diria que deveria ter sido uma das primeiras empresas a serem chamadas, justamente porque eles têm equipamentos, têm pessoas com experiência em tipo de combate a incêndio florestal, né? E como a possibilidade deles contribuírem de uma forma efetiva para resolver o problema, o somatório de todos esses esforços se traduz na efetividade do combate e na solução do problema. Agora, se ficar com medo ou com, de certa forma, não pode deixar que a gente dá conta para resolver o problema, não dá conta. O Corpo de Bombeiros em si, de Vitória, não tem efetivo equipamento e material suficiente para fazer o combate hoje lá. Isso é reconhecido pelo próprio Corpo de Bombeiros. O comandante estava falando ontem que o que eles podem fazer, eles já estão fazendo. Agora, o que eles estão fazendo não está sendo suficiente para resolver o problema. Se não está sendo suficiente para resolver o problema, tem que se buscar novos apoios, enfim, outras instituições e que possam contribuir para resolver o problema a curto prazo.
Edson, eu queria agradecer a sua presença aqui no GV News Entrevista. Estamos sempre abertos aqui para ouvi-lo. Quer dizer, é uma situação complicada que envolve milhares de pessoas, não é só um queimadinha no meio do mato. Isso. Tem milhares de pessoas sendo prejudicadas. Quer dizer, é uma situação que o meio ambiente foi afetado por uma obra que ninguém se deu conta e agora as consequências estão aparecendo. Quer dizer, são N situações que têm que ser resolvidas a partir de agora. Isso. Quer dizer, como deixar a água passar para aquela região, como mantê-la inundada como deve ser, né? Tudo tem que ser discutido agora de uma maneira mais ampla. Logo assim que o fogo for combatido, eu acho que deve convocar a sociedade, os prefeitos, os ambientalistas, o pessoal do DENIT, as prefeituras, todo mundo para fazer uma grande mesa redonda para ver como nós vamos evitar que isso volte a acontecer. O caminho é esse. Eu acho que tem que aproveitar do limão para fazer uma boa limonada e encontrar uma solução para que isso não se repita, né? Na intensidade que está acontecendo agora, porque senão o problema é recorrente e aí fica a conta para todo mundo pagar, principalmente a sociedade. E se for fazer um levantamento, acho que com mais critérios junto à população local ali afetada, vão identificar com certeza situações que até agora não foram bem divulgadas, né, por causa da dificuldade de se chegar até a população, de buscar informações de quem é que foi efetivamente prejudicado com isso, né? Pessoas asmáticas, pessoas idosas que não têm condição de ser removidas. Você imagina, que estão dentro de casa, com dificuldade de locomoção e expostas a esse tipo de problema ao longo desses meses todos. Então, é de fato um problema que a região da Grande Vitória tem que se articular para que não se repita mais. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. GV News, a TV da Grande Vitória, a gente volta daqui a pouco com uma nova informação. GV News, porque informação é coisa séria.